Bom dia a todos, bem-vindos ao call dos resultados do segundo TRI de 2023 da Multi. Meu nome é Juliane, eu sou diretora de Relações com Investidores, estou aqui com o Alê, nosso CEO, e o Éder, nosso CFO. Antes de passar a palavra para o Alê, só dando os recadinhos de sempre, então peço para vocês fazerem referência ao disclaimer que se encontra na última página da nossa apresentação. Também quem quiser fazer uma pergunta tem duas opções, pode mandar a pergunta no Q&A que a gente lê e responde, ou também pode pedir para entrar ao vivo que a gente abre o microfone. Alê, é com você. Bom dia a todos, muito obrigado pelo interesse aqui no nosso call. Vamos passar os resultados do Grupo Multi do segundo trimestre do ano. O que temos de ponto de destaque, tá, pessoal? A gente vinha falando ao longo dos calls anteriores sobre os desafios que foram vindos de mercado e também criados em casa, né, do ambiente externo, pós-pandemia, a redução de consumo, a retração do varejo, o cenário de inflação, juro alto, o endividamento da população, fazendo com que esse ramo todo de tecnologia, de eletroeletrônicos, tenha uma retração no consumo, ao mesmo tempo em que a gente tem estoques aí comprados na época da pandemia, estoques com custo alto, com frete alto, gerando aí perda de margem. E depois nós falamos muito já também exaustivamente da migração do ERP, de todos os impactos que teve nesse sentido, muito pesados na empresa, na operação, especialmente no primeiro trimestre. E aí nós viemos de um primeiro trimestre muito, muito ruim, e todo mundo viu no call aí do primeiro TRI. Então, nós nos propusemos, basicamente, a frase o mote aí do call anterior era essa frase: receita é vaidade, lucro é opinião, caixa é realidade, que todos já conhecem. E nós nos propusemos a trabalhar forte para estabilizar o SAP, cortar linhas deficitárias, recompor e recomprando estoques aos poucos, somente produtos com margem boa, e assim entregar, acima de tudo, a geração de caixa. Então, nós falamos muito, queremos esse trimestre gerar caixa, isso que é o mais importante. Então, fica claro a dúvida para o investidor, tá, parece um plano sólido, bonito e tal, e será que eles vão entregar? Será que vai funcionar? E vindo de 2 trimestres negativos, com forte prejuízo, isso com certeza preocupa bastante. Apesar de que no primeiro trimestre houve uma pequena geração de caixa, mas é bem preocupante mesmo. E aí, pessoal, como vocês viram aí, quem teve a oportunidade de ver o nosso reporte, foi, acho que um trimestre positivo para a companhia. Certamente não estamos ainda com a rentabilidade ideal, longe do que a empresa pode entregar, mas não tem a menor dúvida de que houve uma evolução bacana em relação ao primeiro trimestre, em alguns KPIs até em relação ao ano passado. Nós tivemos aí, como vocês vão ver, a melhoria na margem bruta, forte melhoria, especialmente tirando o segmento mobile. Nós tivemos a inversão aí do EBITDA, de um EBITDA negativo, nós geramos mais de 30 milhões de reais positivo, 3,7%, é baixo em relação ao histórico, mas é muito melhor do que 2 trimestres no vermelho. Então, não tem a menor dúvida de que isso é uma evolução positiva. Tivemos corte de despesas, tivemos melhoria no lucro líquido, que também reverteu o prejuízo, redução nos estoques e, acima de tudo, como vocês vão ver, a dívida líquida caiu praticamente pela metade no trimestre. Então, com certeza, a cereja do bolo do trimestre é a dívida, o caixa que foi gerado, que me deixa aí muito feliz. O ponto mais feliz é ver que, no final, o plano acabou dando certo da redução de dívida, etc. Então, os destaques, nós tivemos aí um pequeno crescimento na receita em relação ao primeiro TRI, de 26%. Ainda estamos 15% abaixo do ano passado, então faturando menos, porém a dor 100% em mobile, tá? Ex-mobile, a gente estaria crescendo aí um pouquinho, não que isso seja um consolo, mas só para colocar em contexto aí essa questão das outras divisões da empresa. Um pouquinho abaixo do ano passado, 26% de avanço em relação ao primeiro TRI, que tinha sido muito ruim por conta da migração do sistema. Lucro bruto, essa notícia maravilhosa, evoluiu em todas as BUs, evoluiu muito, inclusive na mobile, e nós voltamos, fora a mobile, nós voltamos a patamares históricos de margem bruta muito saudável nas outras 3 divisões da empresa. E o EBITDA, como eu falei, uma margem de 3,7%, muito abaixo da média histórica, porém muito melhor do que está no prejuízo.
e a dívida líquida aí de 400 milhões caindo para 197, é uma geração de caixa muito importante. Você sabe que no final do trimestre sempre tem as empresas conseguem empurrar um pouco alguns pagamentos, renegociar, e aí fazer um caixa muito bonito, digamos assim. Só que aí no mês seguinte, muitas vezes, tem uma certa queima de caixa, porque você repactuou com fornecedores. No nosso caso, eu fico feliz de informar que nós continuamos gerando caixa após o fechamento do trimestre. Então, nós estamos agora melhor ainda do que essa posição. Então, não é que chegou junho e gerou caixa, aí julho, plum, caiu um monte de despesa e desabou o caixa. Nós continuamos gerando, felizmente, um pouquinho de caixa após o fechamento do trimestre. Então, essa tendência continua em menor escala, com certeza, mas continua gerando caixa. Dos estoques, pessoal, essa é outra notícia boa. Nós estamos conseguindo, aos poucos, reduzir estoques. É fácil de falar, difícil de fazer. Ainda mais quando estava na migração do ERP, porque você cortava compras, mas não saía nada também. Então, não conseguia reduzir estoque de forma consistente. Nós reduzimos aí 186 milhões o estoque total da companhia. Notem que, como eu sempre falo, o estoque é dividido em 3 partes. A parte boa, digamos assim, é a cinza, são estoques que estão em produção nos fornecedores, não está pago, não está o imposto também, se não desencaixou. Depois tem a parte semi-boa, que é a roxa, está em trânsito, e tem a parte, entre aspas, ruim, que é a parte azul, a parte que está em casa. Então, ponto negativo é que nós estamos com o maior percentual em casa da série histórica, 72% praticamente de estoque em casa. Ele é um vilão de capital de giro, porque esse estoque está essencialmente pago, praticamente tudo pago, os impostos do desembaraço estão pagos, e ele está cobrando armazenagem também, ele tem um custo logístico. Então, é um estoque menos nobre. E por que está tão alto? Porque foi chegando as compras anteriores. Então, a boa notícia aqui é que a perspectiva futura é de redução desse estoque, porque você vai ver que, assim como o azul está na maior série histórica, no maior ponto da série histórica, o roxo está no menor ponto da série histórica. Portanto, nós temos aqui menos de 10% de estoque em trânsito, nós vamos ter uma pouca entrada de material nos próximos 3, 4 meses. Com a venda constante e a entrada na mínima histórica, finalmente vamos ter o nosso sonho, que é baixar o azul, baixar os estoques em casa, desalugar galpões, reduzir custo de operador logístico, vai impactar também no resultado. Então, estou muito esperançoso. E a cinza voltou a crescer porque nós estamos novamente comprando produtos de custo barato, produtos que vão dar uma margem bruta atraente para a empresa. Então, acho que nós estamos aí trabalhando para normalizar, ficar saudável o estoque. Portanto, certas forças positivas que vocês viram no segundo TRI devem se manter nos próximos trimestres também, ajudando aí no capital de giro da empresa e no caixa. Nós estamos, como vocês podem ver, 13% abaixo, olhando o last 12 months, e com a margem bruta 7 pontos aí, 700 bips abaixo também do histórico. Mas isso muito poluído por 2 trimestres muito ruins. Vocês podem ver aqui no gráfico da direita que nós fomos aí de 27% no segundo TRI de 22, que era um trimestre um pouco mais normalizado, não era a margem saudável aí, normal da empresa de 30+, mas nada perto do que foi os últimos 2 trimestres. Aí desabou para o trimestre anterior, com uma margem bruta negativa, puxada por SAP, puxada por mobile, e a volta da margem bruta praticamente a patamares históricos aí. Vamos ver depois por segmento para poder comparar. E a receita, voltando um pouquinho aqui, 26% de avanço. E aqui, pessoal, a margem bruta, a gente consegue ver do lado esquerdo que nós tivemos aí quase 27% de Office e IT, 31% de Home Products, 39% de Kids Sports e Mobile com 15%. 15% porque o smartphone, que é um vilão aí de margem, ele foi um pouco diluído nesse grupo. Nós temos aí tablets, que tem uma margem mais saudável, nós temos PCs, que tem uma margem mais saudável, e o mobile acabou se diluindo um pouco. Também houve um pouco de reversão de provisão, né? Vocês lembram que no primeiro trimestre nós fizemos uma provisão para mobile,
e a gente consumiu uma parte dessa provisão, ajudando a margem a ficar um pouco mais normalizada. Mas ainda um vilão com 15 de margem, muito menos, praticamente metade da margem média da empresa. Essas margens dos 3 primeiros segmentos que eu falei, já dá para dizer que são margens normais do grupo Multi, já são margens saudáveis. Então, ex-mobile, nós estamos operando já na normalidade com margem bruta. Tá? 39 é espetacular, não precisa nem dizer. 31 para Home Products, Home Electric Products é excelente também. E aqui na direita, a gente faz só uma simulação para poder ter uma noção do que seria o que seria um P&L sem o mobile, para ver assim, no momento em que desovar todo o estoque, o que seria uma normalidade. Não é uma projeção, né? Não estamos dando guidance aqui, mas só para fazer um exercício intelectual aqui de comparação. Então, sem o mobile, notem que a gente estaria aqui numa margem de 30,6% na empresa, bem acima do ano passado. A Multi estaria mais saudável hoje do que em 22, faturando um pouquinho a mais. Notem que sem mobile estaria faturando aí 733 contra 717, um pouquinho a mais de faturamento e uma margem muito mais saudável. Claro que isso implora a pergunta, poxa, mas quando que acaba o mobile, né? Quando que zera esse estoque? A má notícia é que ainda vai demorar. Nós estamos hoje com cerca de... Cara, agora fugiu o número exato. Algo como 300 mil peças, se não me engano. Em torno de 300 mil peças, 300, 350 mil, de uma baixa de 600. Tá? Nós estávamos 600 mil peças, tem 300 e poucas mil peças. Vai até o final do ano ainda, nesse ritmo. Começo de 24, para zerar tudo que tem de estoque ruim, digamos assim. Uma parte vai revertendo provisão, então... vai ter um impacto negativo, acho que não um impacto devastador, mas vai impactar ainda esse ano inteiro essa família. Pois bem, bom, eu me detive um pouco aqui, que eu acho que é bem interessante esse slide das margens brutas. Aí, olhando o EBITDA, realmente, olhando o last 12 months, nós estamos negativos ainda, por conta exclusivamente dos 2 trimestres ruins. Quarto TRI de 22 foi muito ruim, foi um trimestre de queima de estoque, de Black Friday, o primeiro trimestre impactado por SAP também, então 2 trimestres de prejuízo. Na direita você já vê aqui o impacto do primeiro TRI, quase 300 milhões de EBITDA negativo, com 37 revertendo aí para 37 positivo nesse trimestre. Então vamos lutar aí para voltar aí para 2 dígitos, que é uma coisa que a Multi deveria entregar, sem dar guidance também, mas é só uma coisa histórica, né? Estamos falando aí de uma média histórica de 15 anos de entrega constante, então não tem nada estrutural no negócio que nos impediria de trabalhar para voltar para isso passo a passo. Do lucro líquido também, uma reversão, nós fizemos um pequeno resultado cambial, então esses 30 e pouco de EBITDA virou 40 e pouco de lucro líquido, acabou ajudando um pouquinho o cambial, mas ficou bem em linha com o EBITDA. E o lucro também do trimestre anterior, 342, em linha com o EBITDA. Tá? A parte de dívidas, nós estamos hoje, como vocês viram lá, uma dívida líquida muito baixa perante o tamanho da empresa, perante o patrimônio líquido, né? Nós temos um PL de praticamente um book value de quase 4 bilhões de reais para uma dívida de menos de 200 milhões. Então, 5% de endividamento no nosso importante KPI de dívida dividido pelo equity. Então, bem confortável. Nós estamos, curiosamente, tentando pagar, a gente não consegue pré-pagar, mas a gente está mais... No momento, nós estamos mais falando com o banco para tentar pré-pagar do que pedindo linha, porque o caixa está bem robusto e, como todo mundo sabe, você tem que pagar um spread normal. Você vai ver aqui um custo médio ponderado de 6,7 ao ano, mas porque uma parte é dolarizado e trava, né? A nossa dívida é FINIMP dolarizado com já o travamento do câmbio, e aí você acaba jogando a diferença da dívida nos derivativos. Então, para a gente eliminar qualquer exposição cambial. Então, o custo real da nossa dívida hoje é mais para CDI mais 2% a 3%, mais ou menos esse range, do que para 7%. Né? Aqui é o custo oficial quando está travado em dólar, a parte está travada em dólar.
E, claro, esse spread de 2%, 3%, às vezes 3 e poucos por cento é caro, e a gente está tentando, nós estamos com mais caixa do que o necessário nesse momento. Mas esse ano nós vamos pagar aí quase 300 milhões, a tendência é quitar e não refazer essas dívidas para reduzir o custo financeiro. E está bem confortável aí, nós temos uma dívida alongada ao longo do tempo, a ideia é tentar buscar reduzir ao máximo essa dívida líquida nesse momento. E financiar bastante em cima de fornecedor, porque nós estamos com uma mínima histórica de fornecedores em aberto. Muita coisa foi quitada, tem muito espaço ainda para financiamento via fornecedor dos nossos negócios. Vocês vão ver aqui a alavancagem está negativa em relação ao EBITDA, porque nós estamos num momento com o EBITDA negativo, porém, em relação ao PL, a dívida é muito baixa. Olhando um pouquinho por canal, pessoal, nós temos basicamente aqui, curiosamente, o canal que menos alavancou esse trimestre foi o grande varejo nacional. Apenas 0,3 de avanço do primeiro tri para o segundo tri. Porque são pedidos muito grandes e mesmo com o ambiente de migração de sistema, como são pedidos de milhões, no primeiro trimestre você está com o pedido na mão, você para a empresa inteira para faturar e acaba saindo o produto. Então, não teve tanto impacto na venda quando você fala de grande varejo. Quando você fala de pequeno varejo, que são muitos pedidos muito pulverizados, aí nós tivemos uma dificuldade muito grande para faturar, e agora no segundo tri, que melhorou a questão de faturamento, de logística, avançou bastante, 51%, mesma coisa governo, a parte de provedor, que aqueceu os negócios também, corporativo, e o DTC avançou um pouco menos, porque a gente conseguiu também outro canal de faturamento, uma outra logística, é o mesmo departamento, mas é um outro setor, com outra equipe, se acabou faturando aí, aos trancos e barrancos, fatura-se, ainda que com atraso, o produto acaba saindo. Então, não perdeu tanto negócio. Então, os dois que menos evoluíram do trimestre, Varejo Nacional e DTC, são aqueles que no primeiro trimestre acabam botando a mercadoria para fora, mesmo com muita dor. Acho que foi positivo essa evolução. E por segmento, você vê aqui em relação ao ano passado, o vilão, digamos assim, o mobile devices, com uma queda de 43% ano contra ano. Os demais setores, pequeno crescimento em Office, pequena queda em Home Electric Products e um grande avanço em Kids Sports, ele se balanceia e geraria um pequeno crescimento na nossa empresa. E, claro, em relação ao segundo trimestre, todos crescendo forte, com exceção do mobile devices, que aí tem uma questão de entregas, aí, algumas entregas grandes que foram no primeiro trimestre, acabaram não se repetindo no segundo, que é o grande varejo. Tá? Então, avanço forte aí. Olhando brevemente por segmento, que a gente já viu esses números lá atrás, mobile devices em queda de receita, margem muito amassada, com menos 57% no primeiro trimestre, recuperando aqui para 15%. Poxa, como é que virou tão rápido o jogo, virou positivo? Primeiro que 15 não é bom, é margem bruta, então continua sendo ruim. Segundo que você teve um mix melhor e teve reversão de provisão aqui que estava sendo feita, né, que já provisionada no primeiro trimestre. Na parte de Office IT Supplies, né, nós tivemos aqui um pequeno crescimento em relação ao ano passado, um grande avanço em relação ao primeiro trimestre, e a margem melhorando, a margem se recuperando, puxada muito pela parte de provedor de internet. Então, nós ampliamos a produção local de produtos para melhorar a competitividade, conseguimos negociações boas com os fornecedores, recompusemos a margem, isso ajudou a puxar aqui, e acessórios de informática, que nós renovamos toda a nossa linha de produtos, uma linha mais competitiva, com design melhor, qualidade, quer dizer, renovou esse produto pré-pandemia, que a gente foi desovando, nós zeramos o estoque e veio coisa boa no lugar. Isso que foram os drivers dessa família. Home Electric Products, que aqui inclui as telas, os eletroportáteis, uma série de produtos. Tivemos também uma pequena queda na receita, porém melhoria forte de margem, então está bem mais saudável, por conta também de zerar estoques, especialmente eletroportáteis, tá? Aqui você tinha um fenômeno, o portátil, ele é, como todo mundo sabe, um vilão de espaço e um vilão de frete.
Então, você trazer panela de arroz e o air fryer e aspirador robô, tudo isso na época da pandemia, com custo alto, com frete de $13.000, e você começa a desovar isso ao longo de 22, ao longo do comecinho de 23, você zerou o estoque, começa a entrar coisa boa, com frete já de $2, $3.000, com custo melhor, e aí esses produtos foram os grandes carros-chefes que recompuseram a margem, tá? Tanto eletroportáteis, quanto a parte de caixa de som, quanto a parte de saúde, que é muito inalador, tá? Então ele se comporta muito parecido, é volumoso, não é um produto de ticket baixo, é muito produto volumoso, leve, que você melhorou frete e custo e a margem evoluiu fortemente. E Kids Sports foi bastante saudável aí, evoluiu receita, evoluiu margem, puxado aqui muito para o brinquedos, que está super forte. Nós conseguimos antecipar vendas de brinquedos do Dia das Crianças já para junho, então puxou muito forte brinquedos com margem boa. A parte de babies, nós fizemos a migração da marca Fisher-Price, nós estamos encerrando a marca Fisher-Price Baby e migrando para a nossa marca própria, que é a marca Litet. O motivo é que a Fisher-Price ela encerrou globalmente essa linha de puericultura pesada. Ela saiu de carrinhos e cadeirinhas globalmente, então nós tivemos que seguir essa decisão global. Como o produto é nosso, desenvolvido pela Multi desde o começo, nós simplesmente migramos a marca para a nossa marca própria e acabou melhorando a rentabilidade, porque você não tem o royalties, não tem esse custo. Então foram alguns drivers. A parte de pets também foi um grande avanço, nós aumentamos a produção, e de todas essas linhas, a maior margem que nós temos aí dentro é a linha de pets, com a fabricação de tapetes higiênicos. A parte de acessórios não está indo bem, mas ela é menos de 5% do total de peça. A parte de tapetes é 95% do negócio, está indo muito bem. Foram os 3 drivers aí de margem nessa linha. E o driver de receita principal aqui, o que mais impactou foi pets e o crescimento de drones aqui com a marca DJI. Que em margem é menos representativa, mas em faturamento é bem importante. E para terminar, pessoal, nós temos aqui alguns KPIs para demonstrar que a operação está voltando. O trimestre não rodou bem inteiro. Esse foi o trimestre em que a operação foi, digamos, de 60% de efetividade para 90% de efetividade. Então, começou lá em abril nos 60%, 70%, 80%, terminou. Hoje posso dizer que nós temos 90% operando dentro da normalidade. O selo RA1000 de consumidores, ele era sempre RA1000, que é o máximo, desabou na época da implantação do RP, voltou, nós já somos novamente RA1000, isso é bom. Aqui você vê a performance da expedição de produtos aí, não estou seguro se isso é só o B2C ou se é tudo, me parece que é o B2C pelos dados, posso confirmar depois, tá? Mas enfim, já é um driver da performance geral. Não estou seguro aqui se isso é o B2C ou se é todos os pedidos. É o B2C, né? Tá, perfeito. Isso aqui é só o B2C, pessoal. Notem que em janeiro eu falei, a gente aos trancos e barrancos o produto saiu. Só que se sai 10 dias depois, ele entra no trimestre, então vai ficar bonito no número, mas você ferrou a tua nota, você acabou com o mercado se você demorar 10 dias para faturar. Notem que em janeiro a gente estava faturando só 10% em 24 horas, que é o ideal, né? O mínimo que você precisa para entrar no jogo é 24 horas. Foi para 10, para 18, para 28. Agosto, nós estamos agora operando com 91%. Não é ideal ainda, tá? Nós precisamos chegar a 97% em D1, tá? Em D0, na verdade, é o primeiro dia que chega. Então, nós temos ainda que caminhar de 91% para 97% para ficar bom, mas não tem dúvida que está evoluindo bem. Notem que o trimestre terminou aqui em junho no 53%, mais o D+1, que é o cinza claro, ok. Então, se você somar os 3 primeiros, é uma entrega ok. Não é uma entrega que vai deixar o consumidor chateado, mas não é uma entrega que vai entregar as notas perfeitas no site, aquela vantagem competitiva, né? 52% mais 25%, mais 10%, estamos falando aqui de quase 90%, mais de 90% de entrega em até D2. Que tá ok para e-commerce, mas nós precisamos estar 97% em D1. E as notas do marketplace, quer dizer, todos os sites aqui desabaram na época da migração do sistema, nós perdemos nota, perde relevância, perde venda, uma dor incalculável, estão voltando, temos ainda chão pela frente para melhorar.
E aí a gente chega nos pontos de destaque, né? Nós vimos aí a recuperação da receita, recuperação da margem bruta, o caixa de 200 milhões gerado, golaço, compras retomadas, comprando bastante coisa boa, com custo bom, com pé no chão, com novos controles e indicadores para evitar errar novamente o erro gravíssimo que nós fizemos no pós-pandemia, né? No pós-pandemia nós falamos disso nos outros calls, nós não brecamos a máquina a tempo, nós não tínhamos o mindset, nós não tínhamos as defesas adequadas, Multi sempre aquela viés de crescer a todo custo, não deixa faltar nada, não pode faltar produto. Então, esse mindset nos levou ao prejuízo do quarto tri do ano passado, lição aprendida. RP estabilizado já 90%, não é hoje mais um fator crítico, já não dá mais botar a culpa em RP para nada, agora no terceiro tri. Então, eu não posso chegar no próximo call, a menos que caia um meteoro aqui, eu não posso botar a culpa em nada no RP, que ele não é mais vilão hoje. Foi vilão no primeiro trimestre e metade do segundo trimestre. O selo RA1000. Agora, em agosto, nós estamos fabricando já as motos. Tá? Nós começamos agora a fabricação, finalmente, das motos Watts. Então, uma notícia bem interessante. E a fábrica hoje de liquidificadores e ventiladores está a todo vapor. Nós estamos fabricando já os primeiros eletroportáteis feitos no Brasil, que isso dá uma competitividade bem maior. Esses são os pontos de destaque. E agora vou abrir para perguntas. Se quiserem colocar no chat aqui, eu vou no Q&A, eu vou respondendo. E quem precisar falar, quiser falar, fizer a pergunta verbalmente, pode também entrar ao vivo e falar. Pessoal, pode abrir o microfone do André. Bom dia, Ali, Éder, Juliane, obrigado aqui pelo espaço para fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Tá? A primeira é com relação a estoque e margem. Né? A gente viu um patamar de dólar um pouco abaixo do histórico recente nesses últimos meses, que eu acho que casou um pouco com a estratégia da companhia em segurar um pouco a importação. Né? Medida que vocês têm necessidade de recompor esse estoque, como é que a gente deve ver a margem bruta dos segmentos aí, ex-mobile, né? Ao longo de 2023, com dólar um pouquinho mais alto do que a gente viu no segundo tri? E a segunda pergunta, a gente viu algumas notícias em relação ao canal de governo. Se vocês pudessem comentar um pouquinho qual era o share ali do governo de São Paulo nas vendas para o canal de governo como um todo, no histórico da companhia, se vocês veem esse share se mantendo constante ali ao longo dos próximos meses. Obrigado. Perfeito. Então, a questão do dólar, nós sempre trabalhamos bem com a flutuação do câmbio. O nosso mercado ele é praticamente todo dolarizado, seja produto, todo mundo trabalha com importado ou componentes importados. O nosso custo dolarizado em relação ao COGS gira em torno de 93%. 7% são custos em reais, nacionais, etc., mão de obra, GGF, embalagem e tal. Então, esse patamar de 4,80, 5, 5,20, 5,5 vai se trabalhando e os preços vão se ajustando. Se vier uma Maxi, coisa que agora não está no radar, mas elas nunca estão no radar, a Maxi é aquela coisa que nunca é prevista. Historicamente, ele dá um boost positivo de curto prazo, porque a gente é uma empresa que tem bastante estoque pago, então quando vem uma Maxi, vamos supor que dá um problema no Brasil, etc., e o Brasil vai para 6, a princípio reposiciona-se muito desse preço, ganha-se dinheiro no curto prazo e depois vai regularizando a margem. Se o dólar começar a cair muito, valorizar muito o real, aí acaba, por um lado, as novas importações vão ficando mais competitivas, o mercado se aquece, fica animado, porque o produto vai ficando mais barato, mas você acaba perdendo no estoque. Então, pequenas flutuações para nós costumam ser irrelevantes. Maxis, historicamente, vão bem, paradoxalmente, né? 2015 teve um efeito FX muito forte, a gente deu mais de 20% de crescimento e um EBITDA super saudável. Então, hoje não é um grande ponto de preocupação. O que mudou muito é a questão de frete, que é estrutural, de 13 mil dólares para 2 a 3 mil dólares, e o FOBs, os custos dos produtos que caíram e agora estão num patamar um pouco mais baixo. Sobre a questão do governo estadual, bom que você fez a pergunta, né? Muita gente viu na mídia aí, a gente entrou em pauta,
no ciclo das notícias. Nós estamos bem tranquilos em relação a essa questão, porque, primeiro, nós fizemos alguns negócios grandes com o governo de São Paulo, são licitações que foram ganhas em dezembro de 21. Tá? Então, nós estamos falando de negócios que foram participados e ganhos mais de um ano antes do Renato Federer virar secretário de Educação. Lembrando que ele é um dos acionistas aqui na nossa empresa, ele não faz parte do conselho de administração, ele não está na administração da companhia e nem no bloco de controle. Então, ele é simplesmente um acionista como qualquer outro. Sim, é um cara relevante, tem uma participação grande, mas é qualquer acionista aqui na empresa. Então, não existe nenhum impedimento legal para que a Multi venda para o governo. Agora, por conservadorismo, por uma questão também de imagem, de preservação, nós optamos por não fazer nenhum negócio com a Secretaria de Educação enquanto ele estiver no cargo. Né? Isso dá uma lisura maior aí, transparência. Então, o que vocês estão vendo? Eu vou aproveitar para me estender um pouco mais, que já vou dar todos os fatos. Em dezembro de 21, apareceu uma licitação. Nós não costumamos trabalhar muito com o Estado de São Paulo. Historicamente, não é um cliente muito comum, muito relevante, tá? Mas apareceram negócios grandes que sim foram relevantes. E nós vencemos alguns lotes, junto com outras empresas do ramo, tá? São 5 grandes fabricantes que ganharam lotes em São Paulo, inclusive né, uma conhecida aí, concorrente nossa, que não vou citar aqui o nome. Então, foram muitos negócios, muitos lotes de produtos, nós ganhamos alguns lotes, são relevantes. Em maio de 22, nós fizemos a homologação do produto, e aí no final do ano, em dezembro, foi assinado o contrato, na gestão anterior à do Renato. Então, nós ganhamos a licitação quando ninguém nem imaginava que o Renato ia virar secretário, nem o Tarcísio não era nem candidato ao governo naquela época. Quando o Renato virou secretário, nós optamos por conservadorismo, falar, olha, a partir de agora nós não vamos vender mais nada para a Secretaria de Educação. Tem alguns negócios com a saúde, são imateriais, tá? Eles representam menos de 0,02% da receita, é irrelevante, mas também por conservadorismo nós agora decidimos não vender mais nada para nenhum órgão do Estado. Saúde não é um negócio relevante para a Multi, então o impacto é zero. Então nós queremos, acima de tudo, preservar a imagem. E claro que a gente vê na mídia, né? A gente sabe como funciona, o pessoal muito focado em cliques, em mostrar talvez as notícias pelo ângulo que interessa, para chamar mais a atenção, mas não tem nada de preocupante lá, não tem nada de ilegal, nada de errado que a Multi tenha feito. Tá? A gente vendeu esses produtos, estamos entregando o contrato, assim como as demais empresas, o governo estadual fez um cronograma de entregas até agosto, tanto para a Multi quanto para as outros concorrentes que estão fabricando computadores, e nós estamos rigorosamente em dia, em média com 20 dias de antecedência nas entregas. As últimas entregas vão ser feitas agora em agosto, já foi, se não me engano, mais de 99% do contrato, vou confirmar isso para vocês, que já está entregue. E agora vamos terminar de entregar agora mais umas poucas peças e zerar esse contrato e não vender mais nada. O impacto futuro, não sei dizer quanto, não sei quanto o governo vai comprar no futuro, não falo pela secretaria, não tenho ideia do que eles vão comprar e quanto e se a gente vai abrir mão de alguma receita ao não participar. Mas, assim, não tem nenhuma dúvida que a gente não vai participar porque a gente quer tranquilidade acima de tudo. Historicamente não é um órgão relevante para nós, São Paulo, tá? A gente trabalha muito mais forte com outros estados. Acho que é isso. Aí o que mais que apareceu? Apareceu que a empresa tem esses contratos, isso aqui é antigo, esses negócios com a Secretaria de Saúde são R$200 mil, é irrelevante para o nosso negócio, não tem nenhum impedimento, né? A saúde e a educação não tem nada a ver uma coisa com a outra, são secretários diferentes, obviamente. Então, a gente está bem tranquilo aí, inclusive as consultas com os órgãos públicos, os órgãos competentes, CGU, Procuradoria, todos nos deram feedbacks positivos de que está tudo correto no nosso processo. Né? Agora, no manchete de jornal, a gente sabe que o pessoal vai fazer o que precisar para caçar clique, aí, para fazer barulho, e daqui a pouco vai ter outro assunto para falarem. Ficou super claro ali. Obrigado aí pelas respostas e pela transparência de sempre. Obrigado. Nada. Vamos pela Gabriela, do Itaú? Quer abrir para a Gabriela?
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegar nossa pergunta. Do nosso lado, a gente tem duas aqui mais relacionadas à receita. A gente queria entender do lado de mobile, né? A gente já viu uma recuperação bem relevante nesse TRI, mas a gente queria entender em termos de vendas e receita e performance nesse sentido, o que vocês estão esperando para frente, né? Quando a gente deveria ver uma recuperação mais significativa desse segmento. E o outro ponto é em relação à linha de Offices e IT Supplies. A gente viu uma performance super boa aqui no Tri over Tri desse segmento. A gente poderia continuar pensando nesse patamar de crescimento, olhando para frente? São essas as perguntas. Obrigada, Lê. De nada. Olha, em Office e IT, eu acho que é promissor, um crescimento orgânico moderado e consistente, puxado pela nossa linha de provedor de internet, que é muito forte. Somos líderes de mercado, temos um custo competitivo, temos uma parceria sólida com a ZTE. E na parte de acessório de computador, nós renovamos toda a linha, está sendo bem aceita, então estamos fazendo um trabalho bacana aí, acho que a gente pode esperar um pequeno crescimento aí, ano contra ano. Na parte de mobile devices, tirando o tablet, que lá tem vários produtos, tá? O tablet está muito saudável, muito consolidado, os PCs são muito voltados para governo, também são vendas saudáveis. O smartphone, nós tivemos um problema de... É o produto que tem a maior obsolescência tecnológica. Então, não significa que o negócio de smartphone como um todo está condenado. Significa que nós erramos também na época da pandemia, como todas as outras famílias, só que a dor é maior, porque se você sentar no estoque, ele vai perdendo valor muito mais rápido que os outros produtos. Tá? Se você pegar um teclado, esse teclado ele vale lá, sei lá, R$100. No ano que vem, ele vale 100 ou vale 95. O smartphone de R$100, no ano que vem, vale 50. E depois vale 25 e depois vale nada. Então, esse tempo maior de girar o estoque com a implantação do SAP, que parou também as vendas, fez a dor ser maior. Certamente, nós estamos reavaliando a linha. A ideia é retomar com menos modelos, mais pé no chão, volumes muito pequenos para ir sentindo e gerando margem. Se a gente comprar hoje modelos novinhos, de novas linhas, com custo novo, com o preço correto de mercado, ele sim gera uma margem aceitável para nós. Então, no momento nós não estamos comprando porque ainda temos estoque para o ano todo. Mas o viés, a tendência com muito menos modelos, em pistas de preço muito mais longe da concorrência multinacional, nós retomarmos aos poucos o smartphone, muito cuidado. Larissa, da XP. Obrigada, Lê. Nada. Querem abrir para a Larissa? Oi, pessoal, me escutam? Sim. Bom, pessoal, parabéns aí pelos resultados, obrigada por pegar nossas perguntas. Aqui do nosso lado, a gente queria entender um pouco mais sobre a dinâmica de resultados para frente agora. Quando que vocês esperam essa normalização? Se a gente já vai ver nos últimos meses do ano, só em 2024? O que a gente pode esperar para frente? Obrigada. Bom, é sempre difícil de falar, Larissa, mas eu acredito num terceiro TRI, a princípio, parecido com o segundo. Tá? Não estou vendo grandes milagres no terceiro trimestre. Ainda tem muito efeito mobile para cair no resultado, tem cutover do segundo TRI. Então, assim, eu espero uma pequena geração de caixa, um resultado positivo, mais próximo ao segundo trimestre. Não estou esperando milagres. O quarto TRI, possivelmente já uma melhora maior, é uma época forte de vendas, mas, por outro lado, vai vir Black Friday, tem a tradicional limpeza aí de coisas que não estão girando. Então, se a gente fizer uma lenta e gradual recuperação dos números na direção dos percentuais históricos de EBITDA, com uma pequena geração de caixa, trimestre a trimestre, melhorando o capital de giro, já vou estar super feliz. Tá? Não esperaria nada de muito espetacular. Do Marcos, eu tomo a liberdade aqui, a gente acabou respondendo as duas, tá? Ele perguntou, você imagina abandonar o segmento de smartphones?
Estou aberto a isso, sendo bem sincero, mas não é o viés agora. O viés é a retomada lenta e pequenos volumes com produtos de entrada que dão margem. Tá? Estamos bem escaldados aí dessa linha. E aí, como está tratando internamente a questão da mídia, né? Já também comentei. Só para complementar, para cobrir todos os pontos que foram falados na mídia, a mídia também ela tem aquele jeito de pensar o que interessa e aí fazer um estardalhaço, falando, por exemplo, puxa, essa empresa ela tomou punição, né? Ela foi punida pelo Paraná e tal e tal. O problema disso não é uma mentira, claro, mas você pega uma exceção e tira de contexto e coloca na manchete e acaba criando uma impressão diferente da realidade. Por exemplo, se você pegar os últimos 10 anos do Grupo Multi, trabalhando com o governo em todos os estados, com milhares e milhares de entrega, nós temos hoje 50 apontamentos ao longo de 10 anos, que são ocasiões de atraso, ocasião de algum probleminha de entrega, quer dizer, e isso foi apontado na mídia. O que eles não colocam? Eles não colocam que 50 apontamentos é um número irrelevante perto do total. É igual você pegar, por exemplo, um eletricista de confiança lá do seu bairro e o cara fez 1000 serviços e desses 1000 serviços, 2% ele atrasou. Então, o que você pode falar? Você pode falar, o eletricista atrasou 50 vezes a entrega. Ou você pode colocar em contexto, olha, esse eletricista atrasou 2% da entrega, 98% foi entregue no prazo perfeito, e isso é muito melhor do que a média de mercado. Se você for agora na internet e você for consultar um grande concorrente, que eu não vou falar o nome, exatamente o mesmo KPI, ele tem 150 apontamentos. Isso é normal para o negócio de licitação. Nós temos 50, ele tem 150. Um outro concorrente multinacional gigante, que é muito forte em licitação, nós levantamos ontem, está com 220 apontamentos. Então, é óbvio que se você faz um contrato que você tem 60 dias para ir na China, comprar painel, comprar resistor, comprar processador, você tem que levar isso tudo para Manaus, no meio da selva amazônica, produzir o produto, trazer para o sul, montar, testar, entregar em todo o Brasil em órgãos de licitação. Você tem 60 dias, nem sempre você vai entregar à risca. E isso costuma ser repactuado. Tanto é que o governo de São Paulo tomou uma conduta que é normal, ele repactuou os prazos de acordo com a realidade. No momento que foi feito o contrato, a China estava em lockdown. Então, existem fatores que são de força maior, que fazem com que o governo, com bom senso, pegue todos os fornecedores e repactue as entregas. E é isso que aconteceu. Isso é normal em qualquer lugar. Então, só que às vezes a forma como é pensada e as coisas que interessam vão para a manchete e o que não interessa, que pode dar um pouco de contexto, que pode fazer o leitor entender, entendi, é normal, isso tem atrasos, acaba não indo para a manchete, né? E aí fica uma impressão, que pode ficar uma impressão equivocada. Outro fato interessante é que o governo só paga depois da efetiva entrega e confirmação. Então, se tem alguém que tem prejuízo com entrega, é somente o fabricante, ponto final. O governo não tem nenhum prejuízo, não tem dano ao cofre público se de repente tem uma pandemia e o fornecedor chinês atrasa a entrega de um painel e aí você busca o poder público e repactua as entregas. Isso é tudo na normalidade. Tá? Então ficam fazendo um carnaval em cima do nada. Beleza, então eu só adicionei esses 2 pontos aqui que eu não tinha cobrido. Do Matheus, ele mandou aqui por escrito. Parabéns pelos resultados. Acredito que isso demonstra mais uma vez a agilidade e capacidade da Multi a reagir às adversidades. A linha de produtos que mais chamou a atenção foi redes, que tem resultados bem positivos. Pode comentar um pouco mais sobre redes? Sim, quando eu falo redes, historicamente a gente trabalhava com varejo, né? Roteadores para varejo. Esse business praticamente morreu. As pessoas já não compram mais roteador no varejo, porque os provedores de internet instalam bons roteadores de graça, entre aspas, né? Claro, no pacote, na casa da pessoa. Então, o business migrou completamente, no nosso caso, quase irrelevante hoje a parte de varejo, migrou para provedor de internet. Estamos aí otimistas, nós temos aí toda a tecnologia AC que está mudando para a tecnologia AX, então tem muito espaço para vender roteadores mais sofisticados, fazer um upgrade aí dos produtos no mercado. Tem projetos de infraestrutura, tem equipamentos que as OLTs são as centrais. Eu acredito que tem um viés positivo aí e estamos aumentando a capacidade de produção.
de 100 mil para 200 mil equipamentos ou NUs por mês. Tá? Então, agora nós já estamos com a capacidade de 200 mil e nós estamos comprados. Novembro vai começar a chegar o volume de 200 mil peças mês. Tá? Antes era uma capacidade menor. Isso tem uma possibilidade aí de puxar a receita e o resultado. Do Marcos aqui, você fala sobre a queda do frete de 12 mil para 3 mil. Isso inviabiliza os investimentos em produção de eletrodomésticos, como ventiladores e liquidificadores? Não inviabiliza, Marcos, porque mesmo com o patamar de 3 mil dólares, ainda assim, um container de liquidificador é muito barato. Eu não vou chutar aqui, se não me engano, um container deve dar cerca de 20 mil dólares, tá? Só para ter uma margem de grandeza. Eu posso estar errado aqui nesse número, na margem, no detalhe. Mas um container dá 20, 25 mil dólares. 3 mil dólares é 10% só de frete internacional, mais a perna do porto para a fábrica. Fora isso, a produção local, você tem algumas reduções de impostos, né? Você tem incentivo de ICMS para produzir localmente. Então, você acaba tendo uns 20% na mesa para produzir localmente. Que 12 mil dólares você começa a inviabilizar um monte de coisa, é uma loucura o quanto custa. 12 mil dólares dá 30%, 40% de frete. Então, acho que 2, 3 mil é um patamar histórico bom e continua viável, tá? Essa linha. Do Eliseu aqui, gostaria de saber um pouco mais sobre a parte de fabricação de chips. Então, os chips eles são um produto que é feito desde 2014. Nós fomos os primeiros aí, a primeira e única atualmente empresa nacional de capital 100% nacional a fabricar chips. Basicamente é um processo bem conhecido. Você compra o wafer de silício, você faz o lixamento, você faz o corte do wafer, você faz o encapsulamento e você produz aí memórias que vão para diversos produtos, como pendrives, por exemplo, cartão de memória, pente DDR para computador. Ele é uma linha que está estável, tá? Eu não vou dizer que não está em crescimento. Inclusive, pós-pandemia, com a queda na venda de eletrônicos, até deu uma queda, porque ele acompanha, ele é um proxy do mercado de devices. Então, é uma boa linha nossa que está estável. Do Marcelo Afonso, bom dia. Na conta outras despesas operacionais, há uma inflação tributária de 30 milhões. A que isso se refere? Não tenho a menor ideia. Espera aí, vamos consultar os universitários aqui. Parcelamento de ICMS. Parcelamento de ICMS. Já sei. Então, é isso. A gente parcelou aí um ICMS que estava devendo. Também do Marcelo, como tem evoluído as vendas para o governo no ano? No geral, não tão boas, tá? As novas vendas. O governo deu uma brecada nas licitações, não é um tema multi-laser, é um tema das licitações mesmo. Então, nós estamos agora entregando os últimos lotes, nós estamos recebendo, né, os pagamentos pelas entregas. Deve voltar a ter licitação mais para o final do ano, mas está sendo um semestre fraco de novas vendas. Eu não estou chateado com isso, tá? Sinceramente, assim, como o governo é não recorrente e a gente quer capitalizar a empresa, nesse momento a gente fazer um pouco de caixa, diminuir capital de giro e ficar pronto para um novo ciclo de compras não é de todo ruim, tá? A gente está, como eu falei nas outros calls, caixa, né? Estamos muito focados em caixa, então essa tendência vai ser bom para o caixa da empresa. Teve uma mudança na legislação que prorrogou um valor lá de 3,5 bi que era para até o final do ano que vem, prorrogaram lá para frente, então isso deu um fôlego. Acho que as secretarias diminuíram o ritmo de compras, porque agora ganhou prazo para usar o dinheiro. Feito. Por enquanto foram todas as perguntas. Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza. Acho que a gente cobriu os resultados aí, começamos pontualmente às 9h, sempre o nosso compromisso aí de pontualidade. Pode não ser a empresa mais lucrativa, mas é a mais britânica do Brasil. 9:00 começa a falar, quem não tiver aqui, paciência. É um respeito a quem está aqui, né? E as perguntas foram todas respondidas. Vamos aí para o terceiro TRI,
lutar para ter bons resultados novamente. Muito obrigado a todos. Até o próximo.